Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do nosso workshop. O primeiro foi a semana passada, na quarta-feira, e foi um sucesso. E esse não será diferente, né? Vamos falar de muita coisa boa e tenho certeza que será muito proveitoso. Então, vocês que já entraram aqui na live, fiquem conosco até o final, que será muito bom. E hoje nós iremos falar sobre como manter a disciplina nos treinos e na alimentação, mesmo em meio à correria do dia a dia. E hoje, quem não tem uma vida corrida, né? É trabalho, é estudo, é casa, é filhos, principalmente as mulheres, né? Hoje eu atendo muito o público feminino e eu percebo que as mulheres, elas têm uma dificuldade maior com relação a isso, porque normalmente elas têm uma dupla jornada de trabalho. Normalmente as mulheres, elas trabalham fora de casa, né? E quando chegam, tem essa demanda ainda da casa, dos filhos, do esposo. Então é muito mais difícil para as mulheres. Eu percebo que há uma dificuldade maior em conciliar o tempo com alimentação, com prática de exercícios físicos, com o próprio autocuidado, né? Tirar aquele tempinho para se cuidar, que nós merecemos, né? Então fiquem aqui conosco que hoje nós vamos falar muito sobre isso, né? Foi observando essa dificuldade que as pessoas têm que eu resolvi trazer esse bate-papo aqui para falarmos um pouco e trazer estratégias que possam facilitar a vida de vocês e a continuidade nos treinos e na alimentação, que isso faz uma diferença incrível na vida da gente. E para esse bate-papo, hoje eu trouxe aqui um convidado que é muito especial, né, que é o nosso amigo Mestre Luiz Renato. O Mestre Luiz Renato, ele é... Eu vou até ler aqui a descrição dele, né, porque é Fica à uma, é uma, vontade. é uma lista aqui enorme. Uhum. Mestre Renato, ele é atleta, ele é mestre, é professor, é empresário, é YouTube, tem uma vida super corrida e nada mais justo que ele para falarmos para falar de disciplina aqui com a gente, né, Ah, mestre? Então, mestre Renato, muito obrigada por tá ter certo. aceitado o nosso convite. É uma honra, um prazer ter o senhor aqui conosco, tá? E para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do senhor, quem Uhum. é o mestre Renato, como é o seu trabalho, como o senhor consegue conciliar Ah, tantas coisas é. no dia a dia, mestre Renato? Fique à vontade, Tá tá? certo. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Mestre Renato, para quem não me conhece. Tá? Tô aqui no canal da doutora Edivânia Nutri, né? E a gente fez essa parceria, né? No meu canal, no canal dela, para a gente poder trocar ideia sobre essa questão de disciplina, né? E disciplina nos treinos, na alimentação. E automaticamente eu tô aqui para passar a minha experiência para vocês. E fico muito feliz, tá? De ter receber esse convite maravilhoso, né? Vamos também agradecer ao nosso amigo Hasenberg, né? Da Verdade. Rádio A Voz da Voz da Liberdade, Liberdade. daqui de Marcos Freire, que está dando todo o apoio, todo esse apoio aqui para a gente, porque se não fosse ele, a gente não estava fazendo essa live, né? Então eu fico muito feliz, né, de estar aqui. Obrigado, Razen, valeu aí a força. Ele está aqui nos bastidores comigo, né, e com a doutora Edivânia, para a gente trocar uma ideia muito boa, tá controlando aí a nossa live. Então, sobre eu tenho um canal, eu me chamo Mestre Renato, eu não paro 24 horas praticamente, né? Dou aula, é, corro atrás para sempre estar mudando, para os meus alunos estar sempre motivados, né? Faço musculação, treino com os meus alunos, eu sou um mestre participante, eu não gosto, jamais eu não gosto de ficar mandando. Cada mestre, cada professor tem sua didática e sua dinâmica. Mas eu gosto de treinar com os alunos. Eu faço luta, eu corro, eu chuto, faço funcional, faço musculação e tô aí sempre na correria, sempre ativo, né? E também pego um estoque com ela, né, sobre a questão da alimentação, porque senão, como é que a gente vai? Às vezes a gente treina de uma maneira certa, mas se alimenta errado. Ou, né, como é o nome, se alimenta correto e treina errado. Então a gente tem que saber dosar 50% de cada um. E além disso, né, da minha vida corrida, o pessoal me chama para cobrir campeonato, cobrir seminário. Toda hora, quase todo final de semana, eu estou saindo para tentar levar audiência não, levar, como dizer assim, tópicos de vídeos, né, sobre os eventos que a gente faz, para o pessoal ter noção do que está acontecendo, né? E com o meu canal também, ele é muito eclético, não só foca só o taekwondo. O foco é taekwondo, mas eu chamo Kung Fu, Karatê,
ainda não fiz com capoeira, vou chamar o pessoal da capoeira, já tem o meu amigo o professor Jefferson, que também é top de linha, eu vou fazer um vídeo com ele, que ele também é professor de taekwondo. Já tem o professor Luiz Henrique de Jiu-Jitsu, teve a Ruth, né, que trouxe lá o pessoal do professor Dedé lá de Prazeres, né? A gente fez sobre com mulheres, né? Sobre a mulher, a importância da mulher dentro das artes marciais também, né? Porque o pessoal que vê arte marcial automaticamente só fica dizendo, a arte marcial é só para homem, não, também é para mulher. E você pode ver que nos países, os outros fora do país, Estados Unidos, Canadá, a mulher é principal fonte para estar treinando nas artes marciais, nas academias, dependendo de qual que ela se encontre. Né? Não precisa ser só taekwondo, qualquer uma que ela se identifique. Então, isso é importante que elas participem, porque se ela não participar, aí automaticamente ela fica à mercê da violência, não é isso? Hoje já não existe mais aquilo, né, mestre? Ah, é uma arte marcial, é só para homem, Só para homem. ou tipo, a mulher não Não pode se pode envolver. participar. Jamais, jamais a gente não pode fazer isso, não. E é muito importante que a mulher ela aprenda uma defesa pessoal, né? E nas demais, estou aí, sempre na atividade. E para constar, né, o mestre Renato também é meu professor Ah, de obrigado. taekwondo, é um excelente professor, e ele traz muito essa questão de você ter essa autodefesa, ensinar não só, né, na Uhum. questão da prática do exercício, mas como você se defender também na Não, vida real, isso também é muito importante, né, mestre? não. Então, pessoal, vocês já viram que as funções aqui do mestre Renato, são enormes, né? A lista dele, se a gente for puxar, É grande, é é grande. muito grande, né? É grande pra caramba. Então, vamos sugar bastante do mestre Vamos aqui embora. hoje. Ele tem muito a nos ensinar, uma pessoa que ensina muito, não só a mim, mas a todos os alunos que ele tem na academia, as pessoas que estão ao redor dele, que convivem com ele, conhecem, né, a índole, a capacidade do mestre. E eu também tenho essa preocupação de trazer pessoas que realmente agreguem, né? Pessoas que têm história de vida, né, mestre? Isso. Porque nós representamos aquilo que nós fazemos, né? Uhum. Então, eu tenho essa preocupação também, pessoas que são comprometidas, que Isso. têm realmente o interesse de trazer informações boas para as pessoas, né? Porque se nós formos ver por aí, há muitas informações que às vezes você vai avaliar, não são informações tão sérias assim. Mas, mestre, Vamos lá. vamos focar aqui, Nas porque tenho perguntas. muita coisa que eu quero saber Tá do senhor certo? hoje. O pessoal que está assistindo a live também tem muito o que aprender. E, mestre, o senhor é atleta, é professor, é mestre, né? Então, isso Isso. significa que o senhor já tem uma longa história Uhum. no taekwondo. O senhor treina desde pequeno? Desde os 12 para 13 anos. Para o senhor começar nos treinos, na arte marcial, no esporte, teve alguém que lhe influenciou? Teve Uhum. alguém que disse, ó, vamos começar, vamos fazer tal coisa, vamos praticar uma arte marcial? Ah, sim, vamos lá. Então, vou começar lá do 1900 e bolinha. Eu Anos gosto de ouvir 90, histórias. anos 90, vou resumir, tá? Então, eu sempre fui fissurado e fascinado pelos filmes de artes marciais. Naquela época, hoje é de super-herói, Uhum, né? Mas antigamente era arte marcial. Então, há vários filmes. Um dos deles era Bruce Lee, uhum, né? Os atores, que eu achava massa os golpes de Bruce Lee, mas eu via pouco porque eu era pequeno na época, né? E ele já tinha falecido. E depois veio um que sobrepôs ele, que foi o Van Damme, né? uhum. Eu achava bonito os filmes de Van Damme, principalmente os chutes dele, né? E era fascinado para abrir escala. Aí eu ficava forçando em casa, sem nada, sem mais nem menos, ficava forçando para abrir escala. E quando a gente estava lá no Colégio Souza Leão, lá no IPSEP, que não existe mais, no bairro daqui de Pernambuco, de Recife, Pernambuco. Aí eu vi um amigo meu chutando, dando soco, aí eu, poxa, que massa, aí ele tava me ensinando, o nome dele era Altino. É Altino, né? Serviu comigo até na aeronáutica. Aí foi aí que ele me influenciou. Aí eu peguei, comecei a achar bonito e tal, pedi ao meu pai. Aí a minha primeira arte marcial, meu pai na época não tinha condições, aí me botou no Geraldão porque ele era da prefeitura do Recife. Aí me botou lá como filho de funcionário público, Uhum. né? Aí eu tinha direito, eu não pagava nada no Geraldão. Aí eu fiz karatê com Douglas, né? Aí depois passei um tempo com Douglas, acho que 1 ano e meio para 2 anos, aí conheci o professor Luiz de Paula, que também hoje é professor de karatê, Uhum. né?
hoje é mestre de karatê, né? A Luísa e muita gente que eu fiz muita amizade no karatê. E quando eu entrei no quartel, aí eu conheci o professor Adriano, que é da minha turma, né, do quartel, o grande Adriano Ninja, quero mandar um abraço para ele. Até a gente fez agora em Aldeia, ele junto com o irmão dele, o professor Carlos Alberto, fizemos uma apresentação lá em Aldeia para o pessoal da PM. Foi um colégio Torquato de Castro. A gente fez lá em Aldeia, uma apresentação bem legal. Levamos alguns alunos aqui da academia. E o professor Adriano me chamou para fazer uma visita na academia dele, né? E o Altino me chamou para fazer uma visita no IPSEP. Aí eu fui para a academia do professor Bibil, foi o meu primeiro professor de taekwondo. Aí eu fui lá, gostei, mas a distância entre Marco Freire e IPSEP não dava. Aí eu disse, poxa, caramba, corri atrás. Aí eu dei uma parada, aí voltei pro Geraldão, mas eu só ia quando eu estava de folga ou de férias. Então eu não estava considerado como um atleta treinando constantemente, né? Aí eu só ia mais para fazer visita. Mas eu sentia aquela falta, né? Aí foi quando o Luiz Henrique apareceu na minha vida, que é o professor de jiu-jitsu, o Rico Arruda, dou um abraço para ele, chegou aqui através do meu primo Wilker, né? Só o Luiz Henrique vai morar lá em Marcos Freire. Leva ele para lá, aí eu tá certo. Aí o Luiz Henrique veio bater na minha casa e a gente foi treinar em Muribeca. De Muribeca, aí eu fiquei com o mestre, com hoje que é mestre Jadson, professor Jadson, né? Aí a gente passou também 1 ano e meio, né? Eu saía daqui que é bem próximo, Muribeca, Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco. Ficou perto, mas aí a gente pegou e disse, não, peraí. E como é o nome, eu tava no quartel, tava puxando muito e tal, aí não deu certo, aí eu fui para o Ibura, o R11, eu me conheci Carlos Alberto, Adriano e Moisés. Eles já me pegaram como faixa verde, né? Eu já estava como faixa verde aí. E foi paixão à primeira vista a questão do taekwondo. Aí pronto, dei continuidade, aí eles precisaram parar. E eu dei continuidade. Aí hoje, quando eu me encontro, né, com eles, eles me botam lá em cima, que eu sou, como é o nome, o atleta que se destacou na frente dos outros, porque eu fui o primeiro faixa preta deles, né? Então, uma das coisas que me fez gostar do taekwondo foi sobre justamente me influenciou foi os filmes de Van Damme e de Bruce Lee, né? Os chutes. Aí quando eu cheguei no taekwondo, eu já abri escala. O pessoal, eita, o cara já sabe abrir escala, tá? O cara é novato, faixa branca, mas não via que eu tenho experiência lá atrás. Aí pronto, e daí eu peguei a paixão. Hoje estou como mestre, né? Quinto Dan, né? Tô querendo fazer agora para sexto, daqui a uns 2 anos. 2 anos e meio, mais 3 anos, eu estou fazendo para sexto Dan. E quem sabe sétimo Dan e depois fazer uma visita na Coreia, visitar Kukiwon. Olha aí, vai conseguir se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E tudo tem uma história, né, Tem, mestre? tudo tem uma história. Nada começa do por nada. acaso, nem do nada. Tudo tem uma história. Você também não faz nada sozinho. Uhum. Às vezes tem as pessoas que vão lhe influenciar, que vão colocar você naquela prática e que, dependendo do seu esforço, né, da sua disciplina, você vai evoluir e vai além com aquilo, né? Além do taekwondo, que é a arte marcial que hoje é o seu trabalho, né? O senhor pratica algum outro esporte? Tem tempo ainda, né, para praticar outro esporte? Tenho tempo, eu faço musculação. Além do taekwondo, faz musculação. Faço musculação. Consegue praticar isso todos os dias? Consigo, todos os dias. Tem dias que a gente tá desmotivado, às vezes eu tenho vontade que não quero ir, mas eu vou, tento vencer a minha própria preguiça, né? Porque quando você não vence a preguiça, aí automaticamente você fica a mercê da vontade que você quer fazer. Hoje eu quero assistir uma televisão. Aí passa horas e horas na televisão, passa horas no celular. Quando vê, o tempo passa. Passou você não fez nada, né? Então, pronto, eu também tenho que saber dividir, né? Aí, automaticamente, eu influencio também outras pessoas à prática do esporte. Não que ela que seja rotina. Já a questão, acho que eu já sou um pouco imperativo, né? Eu sou imperativo, muita energia, tenho muita energia para gastar, aí eu tenho que gastar. E também, vamos dizer, tem horas que eu treino com o pessoal, que é um pessoal da manhã, eu treino mais, que é um pessoal mais adulto. O pessoal da noite é um pessoal mais adolescente e adulto, adolescente e criança. Aí eu não me envolvo muito de treinar. Mas com o pessoal adulto eu já me envolvo. E também tem os treinamentos em 15 dias com os mestres, professores. Aí a gente faz um encontro e a gente se recicla, tira dúvidas com o grão-mestre. Tá entendendo? O grão-mestre Nilton, quero mandar um abraço para ele, que a gente faz as reuniões aí de faixas pretas e mestres, né? Cada um no seu limite. Eu respeito os meus colegas também, que aqueles que não têm academia, que os professores, às vezes, só treinam quando tem treinamento com o grão-mestre Nilton. Ou porque não tem tempo ou porque não tem academia.
Mas eu não, eu sou sempre constante, eu não paro. Ô, mestre, hoje o senhor é professor, tem a sua própria academia. O senhor sempre sonhou em dar aula e motivar outras pessoas através do esporte? O senhor sempre teve esse propósito em mente? Vou evoluir no taekwondo porque eu quero viver do taekwondo e eu quero motivar outras pessoas a melhorar a qualidade de vida também através dessa arte marcial ou através do esporte? Sim, então, a gente antigamente tinha uma cultura, né? Ó, pessoal, não tenho nada contra, eu quero que o pessoal deixe bem claro aí. Cada um faz uma opção que quer. Uhum. Antigamente você estudava, certo? Terminava os estudos, ia para o quartel, um caso homem, né? Quartel, terminou o quartel, não passou, não fez nenhum concurso público, aí vai-se embora trabalhar na vida civil. E aí depois casar, ter filhos, certo? E viver naquela empresa, certo? Ó, isso é opção minha, tá? Isso é opção minha, tô falando por mim. Não tô influenciando ninguém a fazer nada que não queira. Então eu tava cansado, certo? De viver essa questão de trabalho, 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 acordar cedo, pegar onde, pegar engarrafamento, isso, aquela correria toda. Fiz faculdade, né? Também estudei, Uhum. como é o nome, falo duas línguas, como eu já falei em outros podcasts, né? Inglês e japonês. Mas o que motivava mesmo era fazer exercício. É tanto que era para ter me formado em educação Educação física. física. Mas aí eu fui para o caminho da necessidade. A educação física estava meio, vamos dizer assim, difícil para entrar, né, pela federal, e ao mesmo tempo te exige muito. E se fosse na particular, era um piso bem grande, né? Bem E alto. na época eu não estava com essas condições. Aí o que foi que eu fiz? Eu optei pelo turismo, Uhum. né? Trabalhei em hotel, trabalhei em check-in de hotel, trabalhei em check-in de aeroporto, mas eu, como é o nome, minha motivação era o O esporte. Aí o que foi esporte. que eu fiz? Eu entrei na multinível, né? Nessa multinível eu aprendi realmente o que era marketing. Eu tive marketing na minha faculdade, mas o marketing pesado foi nessa multinível. E engraçado que quando eu chegava na multinível, o pessoal contava cada um suas histórias, né? Uhum. E a pessoa que tinha aquela habilidade para vender o produto. E toda reunião a gente ia aprendendo, aprendendo. E tudo hoje que eu boto na minha academia, eu peguei dessa multinível, implantei dentro da minha academia e deu certo. Com questão de alunos, com questão de divulgação, né? Querendo dizer para não dar, o mestre Renato só fala dele. Porque a entrevista é para mim, mas eu tenho que falar, né? Então, o mestre Renato só fala eu. Não, não quero falar só eu. Eu quero dizer assim, que eu comecei a perceber que a gente tem que trabalhar em divulgação. Hoje, aqui em Pernambuco, eu acho que, não sei, no Nordeste, ou em alguns estados do Brasil, eu sou o único mestre que automaticamente divulgo não só o taekwondo, como as outras artes marciais. E principalmente o taekwondo, que é a arte que eu pratico, né? Pelas redes sociais e principalmente pelo YouTube, né? Seminários, defesa pessoal, sobre os movimentos de faixa, que o pessoal me parabeniza muito. O aluno hoje, ele não precisa mais do livro, se ele quiser, né? Ele vai ver um vídeo prático meu. Uhum. Então, tudo que eu aprendi, vamos dizer, eu queria vender o meu produto a você. Aí eu mostrava meu produto, só, isso aqui é o meu produto, aí eu levava. Aí você olhava, que massa, não sei o quê. E depois eu dizia, ó, quer ganhar dinheiro? Aí você fazia, quero, então vou te mostrar como era o caminho. A mesma coisa eu faço, isso é prospectar. A mesma coisa eu faço com uma pessoa. Quando eu estou fora da academia e digo assim, é muito fácil você chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, eu dou aula de taekwondo, faço assim, aí o cara vai dizer, Agora quando eu digo assim, vamos lá na minha academia para eu te mostrar como é, vem fazer uma aula experimental, aí a pessoa pega, sobe, entra, eu deixo ela bem à vontade e aí eu conquisto um cliente. Todos os dias eu faço isso. Se não for todo dia, um dia sim, um dia não. Tá entendendo? Então, automaticamente, tudo que eu aprendi nessa multinível, eu trouxe para mim, né? Para Uhum. poder levantar. Aí, tu tem 100 alunos, 200 alunos, 300 alunos. Não, eu tenho um aluno suficiente que dá para pagar minhas contas e só ainda sobrar um dinheiro. Uhum. Tá entendendo? E com a ajuda das minhas divulgações, eu também ganho. Tá entendendo? Então, foi assim que eu comecei. Agora, a gente não começa do sucesso para como é o nome assim, Do topo, né? Você do vai topo, escalando, né? escalando do dia para noite. Abri a academia, já vou ter, não, é com o tempo, você Tem conta. ganhar consistência, autoridade, o pessoal te conhecer,
Aí isso aí que vai te levar, tá entendendo? E isso exige muita disciplina, muito Disciplina. esforço, né, mestre? E os altos e baixos. E os altos Os altos e baixos. baixos, que você fica desmotivado. Exatamente. Você fica desmotivado. Às vezes, quando no negócio. Esse mês foi meio ruim, porque a gente que trabalha aqui, que a gente que é empreendedor, a gente tá aqui, ó. Tá, dá um pico, depois sobe, depois desce. É uma montanha-russa É uma ali, né? montanha-russa. Quando a pessoa trabalha CLT, ela tem aquele salário normal. Agora, uma vez, uma professora na faculdade, ela fez, sabe qual é a diferença de ganhar dinheiro e fazer dinheiro? Ganhar dinheiro você ganha todo mês. Agora, fazer dinheiro é que é o porém. Então, você tem que procurar outras ferramentas, outro jeito, para você conquistar o cliente. E sobre o que você me perguntou, sobre a motivação para influenciar pessoas, eu influencio, porque quando um aluno ele entra na academia, certo? Ele automaticamente ele se apaixona pelo esporte, é muito difícil ele sair. Tá entendendo? E também eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês que estão assistindo os vídeos, os professores, mestres, grão-mestres, prestem atenção. Eu estou ajudando vocês a botar um aluno na sua academia. Porque o cara não vai sair lá do interior para vir para a academia do Mestre Renato. Eu falo sempre isso nos meus vídeos. Ah, eu moro aqui na Zona da Mata, vamos dizer, no interior mesmo. Vou sair lá da Zona da Mata para vir para aqui. O cara vem do outro estado para vir para aqui para treinar comigo. Não. Ele vai dizer, poxa, eu gostei do vídeo daquele do Mestre Renato, eu vou automaticamente procurar uma academia de taekwondo. Então, quando você está assistindo o vídeo, eu estou influenciando a pessoa a praticar o taekwondo, porque hoje a gente já faz uma pesquisa, né, sobre qual é o topo hoje. Hoje é o UFC, MMA. Aí depois o jiu-jitsu, depois o muay thai. E o taekwondo fica lá para baixo. Por quê? Falta divulgação para o taekwondo. E eu me divulgo. O meu trabalho, o trabalho para outras pessoas, porque eu gosto de ajudar, né? Não quero que o cara saia desse bairro e venha para o meu. Não, eu quero que o cara vá para a academia mais próxima do seu bairro, porque ele está sendo influenciado através desse vídeo. Tá entendendo? Então eu peço às pessoas que assistam, vejam como é o trabalho. Pode dar ideias, eu aceito ideias de uma boa. Entre em contato comigo, mestre, por que você faz um vídeo assim? Por que você faz um vídeo. Então, isso também ajuda, porque a gente não é dono de tudo. Mas a minha maneira de influenciar é essa. E aquelas pessoas que estão desmotivadas é que eu influencio mesmo. Agora vai depender do eu dela. Eu já ia perguntar isso, né? Porque, tipo, quando nós começamos a lidar com pessoas, por exemplo, eu tenho meus pacientes, o senhor tem os seus alunos, a gente começa a desenvolver um olhar crítico sobre as pessoas. Então, o senhor conhece cada aluno Conheço. que o senhor tem, né? Sabe quando ele está mais motivado, quando ele não está. Eu conheço meus pacientes pelo simples fato de quando eu falo com eles, às vezes quando eles estão mais motivados, seguindo a dieta, não está. Então, eu já percebo, porque às vezes eu sinto eles um pouquinho mais distante. Aí eu chego lá, ó, como é que está? Está conseguindo? Está com alguma dificuldade? Então, isso é uma forma de a gente motivar e ajudar, né? O senhor consegue perceber nos seus alunos, assim, quando eles estão tendo um bom rendimento ou não, mesmo que eles estejam ali na academia, estejam treinando, mas o senhor tem aquele olhar, poxa, eu acho que ele faz melhor, hoje ele não está tão bem. O senhor consegue ter essa visão? Sim. Veja só, tem vários tipos de atleta, né? Tem aquele atleta que é focado, tem aquele atleta que ele se deixa levar por qualquer coisa, que ele é muito emotivo, né? Se vai passando por um problema, ele não quer ir para academia, né? Porque a gente trabalha com pessoas, né? E pessoas têm esses altos e baixos. Nós mesmos temos, né? Como profissionais. E imagina outras pessoas que não têm. Então, às vezes, o atleta também tem aquele pessoal que ele se acha que está certo naquilo que está fazendo. Aí, quando você vai dar uma opinião, ele não aceita, tá entendendo? Tem aqueles atletas que também só vai na academia quando tem, vamos dizer assim, um objetivo. Ah, vai ter um campeonato. Aí eu vou me esforçar. Ah, vai ter um campeonato, vai ter uma viagem, vai ter um vídeo, vai ter, como é o nome, um seminário. Aí só naqueles momentos ele se prepara. Vai ter um exame de faixa. Aí ela quer alcançar aquele exame. Depois que passa aquilo ali, aí a motivação dela cai. Aí se você não tiver um trabalho que você influencie, certo? Aquele aluno a trabalhar, a dizer que aquilo ali a gente tem que estar na constância, né? Se o aluno não puder vir 2 vezes na semana, vem uma, mas vem, só não deixa. Porque mais na frente você vai sentir necessidade.
E o que eu sempre converso também com as pessoas é que, tipo, ser constante não é você fazer todos os dias. Isso, Ser constante é tipo você, por exemplo, vai ter um treino. Ah, mas hoje eu cheguei muito tarde, teve um imprevisto, eu não consegui ir para o treino. Mas amanhã eu vou. isso. Então, o fato de você faltar um dia não significa que você não é constante. E não pode se martirizar. Exatamente. Mas é você não desistir, não parar, não é isso? Isso, é. Mas você ter continuidade. E o senhor já falou sobre a sua disciplina, sobre os seus pontos profissionais. Como atleta, né? A gente sabe que atleta é muito regrado. Uhum. Então, ele tem que viver ali pisando em ovos Em mesmo. ovos, É muito regradinho. Então, de modo geral, assim, fazendo um resumão, o que é ter disciplina para o senhor? Rapaz, é ter foco em tudo, né? Eu me acho uma pessoa muito focada e até viro inspiração para outros, né? Então, Muito. é muito difícil eu pisar na bola. Uhum. Eu não vou dizer a você que se eu chegar aqui e dizer para a senhora dizer assim, eu como eu não comi um bolo, não comi uma pizza, não comi um hambúrguer, não vi isso, não fiz aquilo. Não, eu faço normalmente como qualquer outra pessoa. Mas eu acho que a minha vida é toda focada. Uhum. Focada em questão de horário, focada em questão de treinamento. Eu não falto. Eu sempre digo, a academia está no mesmo lugar, na mesma Batcaverna. É só você ir lá. Ah, tem aluno que me encontra comigo. Olha, tal dia eu vou voltar. Tal dia eu volto. E não volta. Aí não pode me ver, tá? Eu já tive aluno de eu estar dentro do ônibus, quando eu ver aquela pessoa que fala que toda vez me vê, eu fecho o olho e faço assim. Já para não falar com a pessoa, porque eu sei que é o papo dela, que ela vai chegar para mim e vai dizer assim: professor, eu vou voltar, tá certo? É tal dia, segunda-feira eu volto. Essa segunda-feira ninguém sabe qual é a segunda-feira que volta. E tem muita gente assim. Então, o pessoal fica nessa promessa dela. Agora, ela não sabe o mal que ela está fazendo para ela, porque ela automaticamente, ela está mentindo para ela mesma, tá entendendo? Ela bota qualquer empecilho para não ir para academia. Vê só, são 2 vezes na semana. A academia funciona 5. Cinco. Segunda, terça, quarta e quinta. Segunda à noite e quarta à noite, e terça e quinta de manhã, e ainda às vezes no domingo, tá entendendo? Então, ela não vai pra academia se ela não quiser. E ainda tem uns que faz, vamos marcar tal dia, sexta, sábado, aí eu vou, se eu tiver disponível, eu vou, aí não vai, Não. falta. Então, assim, não bota como prioridade. Se você não bota como prioridade, pronto. A minha prioridade é de segunda a sexta ir pra academia de musculação. Eu saio daqui, deixo a academia, vou, dou uma malhadinha de 1 hora e venho. Mas eu não Volta. deixo. Só se eu tiver doente ou for um feriado. Mas o pessoal ainda pergunta: cadê Renato? Cadê mestre Renato? Vai malhar hoje com a gente? Até a gente brinca assim. Eu sei que não é uma brincadeira, né? Mas que a gente não pode brincar com doença. Tá desmotivado. Se faltar hoje, ele tá desmotivado. Tá desmotivado. Não veio hoje, então tá desmotivado. Então a gente fica um jogando pro outro para ver todo mundo ver. Tem que vir tal dia, tal hora. Então eu não deixo. Ó, eu já saí de casa. A academia ia fechar de 10 horas, eu já saí de casa de 9h15 nas carreiras, porque eu não posso deixar a academia na mão dos outros. Uhum. Saio correndo, aí eu faço um treino de meia hora, que equivale a 1 hora. Uhum. Mas eu não deixei. Faz um treino mais intenso, né, no caso. Porque tem mais intenso. Então, aí tem pessoas que fazem assim: não, eu não vou para academia porque já falta meia hora para fechar a academia e não vai dar para treinar. Só vou se for naquele horário com aquele professor, com aquela pessoa. Não, eu acho que a gente tem que ter a mente mais aberta para a gente poder ir para qualquer horário, fazer um pouquinho, suar um pouquinho, nem que você faça 3, 4 exercícios, mas que você vá. Uhum. Tá entendendo? Independente se for arte marcial, independente se for, como é o nome, musculação, tá entendendo? Ou qualquer outra atividade, pelada, futebol, tá entendendo? Mas que você não falte. Como você mesmo falou, se não foi no dia, no outro você dá o E desconto. disciplina, eu até fui pesquisar o significado de disciplina, né? E a gente, quando vai olhar lá no dicionário, tem que é obediência a um conjunto de regras. De regras. Então, é você fazer aquilo que você precisa fazer. Uhum. Disciplina não é você só fazer aquilo que quer. Isso. Então, eu digo, nós temos que ser adultos. Adultos não faz só o que quer.
Quem É, fala o que quer, muitas vezes é criança, que faz a é, birrinha lá, não quero. Adulto, ele tem que ter compromisso e fazer isso. aquilo que realmente precisa ser feito. É, Então, é muito difícil das uhum. pessoas, às vezes, aceitarem isso, Conciliar, né? aceitar. Conciliar. E, tipo, é como um trabalho. Uhum. Trabalho, você não tem uma rotina de trabalho. No trabalho, Isso. você tem uma disciplina. Você não chega no trabalho de qualquer jeito. Você tem Uhum. horário para começar, você tem horário para terminar, você tem horário para ir almoçar, você tem horário para tudo. Então, você Uhum. tem uma rotina ali, uma disciplina no trabalho. Então, se você pega aquele exemplo do trabalho, eu não tenho uma disciplina no trabalho, Isso. eu vou levar isso para minha vida, né? Uhum. Então a É. gente consegue formular aí e melhorar bastante. E Mas eu tenho uma teoria ao contrário da senhora, assim, para a senhora poder entender, fique à vontade. tá certo? Não é dizendo que a senhora está errada, não. Tá tudo certo que a senhora falou. Uhum, Mas pela minha convivência, quem é mais disciplinado é a criança do que o adulto. O adulto, uhum, ele é mentiroso. O adulto, ele diz, quando completa os 18 anos, aí vem vestibular. Se for homem, vai para o serviço militar. Aí vai tirar habilitação. Aí depois tira a habilitação. Aí se casa, tem filhos, tá entendendo? Trabalha e sempre tem uma desculpa para não ir. A criança não. A criança, ela começa a ter disciplina de pequenininho e uhum, automaticamente ela não falta. Ela faz questão de ir para a academia. uhum. E também para os pais poderem respirar um pouquinho, né? Aí deixa, joga lá na moda, joga no professor. Eu sei que o que eu estou falando, pode ser que muitos mestres, professores aí falem assim, não, mas a gente não é cuidador, mas eu estou falando em questão de compromisso. É Compromisso. mais fácil você deixar uma criança na sua mão como professor, eu digo por minha experiência. Eu Uhum, não tenho muito problema com, eu tenho mais problema com adulto. Adulto, porque o trabalho não deixou, mudei de horário, como estou fazendo concurso, estou estudando para isso, para o meu futuro melhor, vou fazer vestibular, vou entrar no quartel, vou tirar habilitação, a habilitação me quebra, que às vezes é uma coisa tão simples, mas o pessoal bota qualquer empecilho para não ir para para não academia, ir. tá entendendo? Então tem esse lado também, mas não quer dizer que são todos os adultos, é uma certa parte. Tem Uhum. aquela galera que também não quer deixar por nada de treinar, mas trabalha, estuda, arranja tempo. Eu digo que a gente tem 24 horas. Se você souber se organizar, você não precisa nem ser adulto e nem ser criança. Você só se organiza. Organização é tudo, né? É, Eu costumo dizer que quem não se organiza está fadado ao fracasso. isso é verdade. Então você tem que ter organização, organização para tudo. Ele não vai ter foco, não. Ele não vai conseguir alcançar aquilo que ele quer, não. Isso. E você ter uma rotina de treino, de alimentação, é fundamental para a gente alcançar qualquer resultado, Isso. qualquer objetivo, seja na estética, seja na vida Uhum. pessoal, na vida profissional, você precisa ter essa rotina. Doutora, só uma coisa. Quando o pessoal alcança o objetivo, ela relaxa. Sou campeã disso, campeão daquilo. Sou, como é o nome, atingi um corpo bem bonito, né? Hum, Pronto, para ali. Aí depois começa a cair, aí quer voltar. volta. Aí tô cansado, tô isso, tô aquilo. Então o que é que vai acontecer? Vai ter que voltar tudo de novo, E aí em é vez de bem mais manter, que difícil, é mais né? difícil. Exatamente. Então, essa disciplina, ela tem que ser constante. Isso. Então, essa rotina de alimentação, de treino, ela é importante para a gente modular os Uhum. nossos resultados, ter uma saúde melhor, né? Melhorar os nossos hábitos. E eu percebo que o que parece ser uma coisa simples acaba se tornando uma coisa muito difícil, muito Isso. complicada para a maioria das pessoas. Aham. Então, tendo em vista esse cenário, eu lhe pergunto, né? Eu sei que para o Senhor é possível, mas é possível você ter uma rotina de treino e alimentação, mesmo com essa vida corrida, com tantos afazeres que nós temos hoje em dia? É possível colocar isso em prática? É e não é. Às vezes eu fico. Às vezes tem semana que eu consigo, uns 15, 20 dias, um mês, eu consigo. Uhum, Depois eu dou uma descuidada que é normal, né? Aconteceu comigo há muito tempo, eu tava sem tempo, né? Contar aquela história que a gente contou nos bastidores, que a senhora uhum. lembrou, né? De um amigo meu. Eu precisei estudar e trabalhar, né? Eu tava trabalhando no plantão à noite, faculdade de manhã. E eu tive que fazer um jeito para treinar. Uhum. Aí eu tava, assim, acho que o que me frustrou mais para eu ficar pesadão foi na época que eu deixei de dar aula, né? E quando falou assim, tu não vai dar mais aula, tu não vai ter mais aquele pessoal para treinar contigo.
Então, eu comecei, querendo ou não, eu relaxei. Esse foi o meu, como eu vou dizer assim, uma ganho de peso muito grande. Então, para mim, como se eu fosse entrar em depressão, Uhum. né? Parece que tirou minhas pernas, tirou meus braços. Mas eu tinha que estudar. Eu estava fazendo curso de inglês, curso de japonês, faculdade e trabalhando em plantão. Uhum. Aí o que que aconteceu? Eu fui entrar no motel, aí um colega meu, aí na época o Facebook estava na área, tinha passado do Orkut, né? O Orkut já estava saindo, olha que eu sou lá de 1900 e bolinha, viu? Beleza? Aí o Nem Orkut, parece, né? nem parece. Aí pronto, aí o Facebook tava não sei o que, aí o pessoal pegou meu nome lá na recepção mesmo. Aí botou lá, qual é teu nome? Luiz Renato. Ei, meu irmão, tu é faixa preta, é? Aí um colega meu olhou assim pra mim, faixa preta? Com essa lapa de bucho aí? Rapaz, olha, isso me incomodou. Que eu fiquei sabe, naquela noia. Aí eu digo, não, peraí, bicho. Eu vou ter que melhorar a minha vida. Aí eu comecei esse ponto, como é que eu faço? Eu pego de 8h30 da manhã na faculdade e largava de meia-noite do hotel. Eu estava trabalhando da tarde para noite. Uhum. Não, largava de 10, mas chegava de meia-noite em casa, né? Uhum. Aí eu tenho que me acordar. Eu disse, pronto, eu vou me acordar às 5 horas da manhã. É o jeito. Aí eu descia, ia lá para a quadra, aqui próximo ao nosso bairro, correr e chutar o vento. Chutar, socar o vento, fazer os movimentos. E eu botava uma camisa, duas camisas, aí para fazer, como é o nome, os exercícios físicos e tal, tudinho. E fui baixando. E quando eu entrei no hotel, a minha camisa teve que ser GG. Né? Hoje, dependendo do tamanho, essa aqui, a turma pode até tirar onda comigo. Essa aqui é P. Olha aí, É ó. P. Mas Saiu eu do tenho GG para o o P. P. Então, aí automaticamente, pô, pessoal, e engraçado, quando eu ganho presente, minha mãe me deu até. Eu trouxe até a lembrança aqui da minha mãe. Obrigado aí pela camisa, viu? Tá certo? Ela me deu essa camisa GG. Eu tive que ir lá na loja e trocar. Foi Tá mesmo. entendendo? Essa semana. Aí eu tô inaugurando ela aqui, ó. Beleza? Aí, pronto. Então, aí foi quando eu peguei e disse assim, como é o nome, eu tenho que diminuir. Aí foi quando o pessoal começou a perceber. Minha calça também estava larga, minha cintura Uhum. aumentou. E eu tava já botando no último, no último botão, né? Como se diz, Uhum. né? No furinho lá do cinto. E tava já quase apertado demais, eu tava me sentindo mal. Aí eu comecei. Pronto. Aí eu fui no almoxarifado, pedi autorização ao gerente. Aí o gerente vai lá trocar que tá feio mesmo, tá parecendo uma bola. Aí esse mesmo meu colega fez, pronto, agora sim, você é um faixa preta. Agora é uma faixa. Tá Mas entendendo? precisou alguém vir Dá dar um start um start ali pra mim. para o senhor perceber, poxa, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa inércia, né? Preciso É. sair dessa preguiça e me movimentar. E foi o que eu estava dizendo anteriormente, na pergunta anterior, que a senhora disse que a gente, como eu disse, a gente tem 24 horas. Eu tive que me moldar. Eu disse, pô, se eu não posso fazer todos os dias, eu vou fazer 3 vezes na semana. Aí eu botei minha meta segunda, quarta e sexta. O sábado Uhum. e domingo eu descansava, porque como eu trabalhava e estudava na faculdade, né? Eu tinha um tempo para poder respirar. Aí o sábado e domingo eu ia trabalhar mais tranquilo, porque às vezes eu ficava lá no trabalho me beliscando, porque era pouco sono Hum. e sempre ativo, né? Mas eu passei por essa fase ruim, aí depois quando eu terminei a faculdade, aí foi o que aconteceu, aí foi quando eu tive mais tempo para treinar e me moldar e voltar à disciplina e retornar aquele tempo perdido que eu deixei, que não foi um tempo perdido, foi um tempo que eu tinha que melhorar a minha situação financeira para eu poder tomar outro rumo na minha vida. O senhor percebeu que a partir do momento que o senhor disse, eu estou em um estado que Uhum. não é o que eu quero, que Isso. eu preciso mudar, eu preciso tomar uma atitude, porque Aham. se eu não tomar uma atitude agora, isso aqui vai desandar de vez, Isso. né? Então, o senhor percebeu que a partir do momento que o senhor começou a treinar, começou a melhorar a sua alimentação, a sua disposição, a sua energia, a sua saúde melhorou também? Melhorou, melhorou. Antes eu não tinha disposição para nada. Eu ficava cansado, não tinha coragem, eu só olhava para as fotos, só olhava para os filmes, queria fazer e não queria, só ficava no pensamento, naquele vai ou não vai? Uhum. Vai ou não vai? Ah, vou não. Hoje eu vou não. Qualquer motivo era motivo. Aí quando para eu não ir, para eu não fazer. Quando eu comecei a fazer, aí minha respiração melhorou, né? Automaticamente eu estava com mais disposto para fazer qualquer tipo de De atividade, atividade. tá entendendo? Tinha às vezes também que precisava subir escada lá, quando
o elevador do trabalho estava quebrado, a gente tinha que subir a escada para ver se tinha algum problema tal. Eu cansava, né? E depois a disposição já foi melhorando tal. Comecei a diminuir a comida e minha rotina ficou bem melhor. E até assim, para dizer, ó, vamos sair para um canto. Aí na minha folga, eu preferia estar em casa, assistindo televisão, assistindo filme. Naquela época não tinha muita internet. Ficava, né? Se você tivesse um computador em casa, você tinha internet, que ainda não tinha liberado ainda para os celulares ainda. Você só recebia mensagens ou telefonar para alguém. Aí depois eu disse, não, peraí, bicho, eu vou para o cinema, eu vou aproveitar minha folga para um dia, eu vou visitar um amigo, porque eu não tinha disposição, porque... E também eu me sentia pesadão. Aí quando alguém me via, menino, tu tá gordo, isso tá pesado. Caramba, cadê aquele cara mal que era bem ativo, tal, tudinho. Isso me incomodava demais. Gera um Era um desconforto, você com desconforto. vergonha Com também, vergonha né? de sair, de usar algumas roupas, né? Quando eu ia já na sessão de roupa, eu já ia certo o GG e nem provava. Eu olhava assim, essa camisa aqui é minha e pronto e pronto. Chegava lá no caixa e não voltava não. Só voltava se tivesse alguma, como é o nome, algum defeito. Aí eu tinha que voltar. Mas já era certo, o calça era 46, 48, dependendo do modelo. Tá entendendo? Hoje eu uso 42. Tá entendendo? Então, como é o nome, quando eu começou a diminuir as coisas, aí eu peguei minhas roupas maiores e fiz doação para outras pessoas que precisam, tá entendendo? E automaticamente eu me motivava, eu ia legal para o trabalho, com disposição. Então melhorou tudo depois que eu comecei a fazer prática de esporte e automaticamente perda de peso. Pronto. Eu estava lendo um dado, mestre, que me chamou muita atenção, que era até da Organização Mundial da Saúde mesmo, que eles diziam que 70% das idas das pessoas aos hospitais poderiam ser evitadas Isso. se elas tivessem uma alimentação Saudável. saudável, prática de um exercício físico, né? Aí eu fico observando, hoje em dia nós temos muito mais facilidade de você ir a uma academia, por quê? A maioria dos bairros tem 2, 3 academias. Isso. Tem academia pública, né, da cidade ali que você também pode utilizar. Os parques. Os parques, né? Tem as pistas para corridas, para Isso. ciclismo. E hoje nós percebemos que quando você faz um olhar assim de Clínico. mundo, você percebe que há muitas pessoas com obesidade. Muitas pessoas com obesidade, com sobrepeso. O que leva as pessoas hoje com tantos recursos, assim, ao seu ver, né, assim, a estarem dessa forma ainda hoje? Será que é realmente uma falta de disciplina? Isso. Na minha opinião, doutora, veja só, a questão é a criação dos pais. O que faz prender muito é o celular, né? Você dá o celular para uma criança para resolver o problema, é pior ainda, porque ela fica viciada. Vamos dizer, o menino tá gritando, o menino tá correndo, aí você dá lá o celular. Aí o menino para, ele fica quietinho. Isso ele vai crescendo, quando ele vai chegando a certa idade, ele não tem gosto nenhum para querer fazer uma atividade física. Ele não tem gosto nenhum de pegar uma alimentação saudável. Ele vai comer o que tiver mais fácil. Tá entendendo? E também a questão que as pessoas, elas não procuram as melhoras. Elas estão focadas. E assim faz. Quando chega do trabalho, estou cansada. Estou cansado. Estou com fome. É aí onde o pessoal peca. Tá entendendo? Porque não é que a pessoa vá todo dia para academia, se for de musculação. Pelo menos a pessoa faça 3 vezes na semana. Antigamente se dizia, para você pegar um corpo bonito, você tem que malhar de segunda a sexta. Né? Hoje as academias não estão procurando mais aquela questão de musculação com o corpo perfeito. A pessoa pega com o tempo. Se a pessoa quiser 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana, beleza. As academias de artes marciais também estão se moldando. Antigamente você treinava segunda, quarta e sexta, mas esquecia que a pessoa que é o teu cliente, que é teu aluno, ele tem uma vida lá fora. Ele quer namorar, ele quer ir para um cinema, ele quer viajar, ele quer ir para um show, ele tem outros afazeres lá fora. Então, o que foi que as academias começaram a fazer? Diminuíram segundas e quartas, terças e quintas, só para aqueles que gostam mesmo de ficar naquilo. Mas quando você frequenta direto, tem a fadiga, aí você automaticamente desgosta, tá entendendo? Daquilo. Aí, automaticamente, a pessoa recua. Aí, quando recua, aí para de novo. Aí fica naquele efeito sanfona. Então, a disciplina hoje, muita gente, tá entendendo?
procura as atividades físicas devido ao quê? Sobrepeso, certo? Quando bate no médico, o médico chega para você e diz assim, ó, procura uma atividade física. Verdade. Não é isso? Se você não fizer uma atividade física, você automaticamente... Aí, quando tá assim, na beira de alguma coisa que vai acontecer com ela, aí ela automaticamente ela procura uma coisa. Olha, tô entrando aqui na academia porque automaticamente, o médico mandou, porque eu tô passando por isso, tô me sentindo mal, tô com minhas taxas altas. Já está no limite, Já né? está no limite. Então, a geração de hoje está muito complicada e a gente não sabe daqui as próximas gerações que são essas crianças de hoje. Se você não colocar o seu filho, ou até mesmo o pai, na academia, na academia tem pai e filho, mãe e filha, né? Primos, irmãos, todo mundo junto, família, porque automaticamente os alunos estão também influenciando os pais. E ou os pais estão influenciando os alunos, os seus filhos. Então, mas é uma quantidade pequena. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que só pensam quando larga do trabalho, chegar em casa, pegar o celular, tomar um banho, comer e dormir para se preparar para outro dia. Chega no final de semana, não faz nada. Né? Então, automaticamente, isso vira uma rotina. Vai virando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, vai passando. E a gente não percebe o quanto está pesado. E depois, automaticamente, você vai passando o tempo e vai ficando nessa situação. Verdade. No caso, nós temos um sistema que nós chamamos de sistema dopaminérgico, Uhum, que ele precisa de uma recompensa, né? uhum. Então, muitas vezes você sai do trabalho, chega em casa cansado. Depois a senhora responde aqui aos inscritos, viu? Tem Ah, eu vou muita gente. responder sim, viu, É, minha gente? Vou responder as perguntinhas de vocês. olha, que eu acho que eles estão ansiosos aqui. Vamos responder, né? Então, muitas pessoas precisam de uma recompensa. Nós temos um Isso. sistema cerebral, né? Porque Uhum. às vezes a gente tem que entender também que não é só a motivação. Ninguém vive só de motivação, né? Isso. Mas nós precisamos trabalhar muito a nossa mente. Porque imagina, você chega do trabalho cansada. Aí você tem o poder de decidir se você quer ir treinar ou se você vai deitar no sofá, se vai assistir uma televisão, se vai O assistir um celular. TikTok. É, Aí você vai receber ali uma dopamina barata que você não vai resolver o o seu seu problema. problema. Você chega ali cheio de energia, o seu cortisol está lá em cima, que é o hormônio do estresse, você precisa gastar essa energia. Mas se você opta por ficar deitado, aquilo vai acumulando. Isso. E chega no momento que vai culminar no estresse, em outros problemas de saúde, né? Tem um livro que eu gosto muito dele, que é O Poder do Hábito, Uhum. que eu vou até mandar para o senhor, se o senhor quiser depois repassar para os seus alunos. E eu também indico muito aos meus pacientes, quem é meu paciente sabe, né, que eu sempre indico esse livro, que ele fala um pouco de como o hábito ele se forma, né? É. Então você tem uma queixa, então você tem um problema e vai ter ali uma recompensa, né? Uhum. Tem ali uma rotina, você deve criar uma rotina para chegar na recompensa. Então, por exemplo, digamos que você quer emagrecer, mas você está obeso, você está com problemas de saúde, esse é o problema. Isso. Então, você precisa criar uma rotina para resolver esse problema. Então, você precisa sair desse ponto, vir para uma rotina. Qual é a rotina? Melhorar a alimentação, praticar um exercício físico, Isso. ter mais cuidado com a saúde. E qual a recompensa? Você vê lá a recompensa. Ah, eu estou emagrecendo, eu estou perdendo gordura, meu corpo está ficando mais bonito, eu estou percebendo que eu tenho mais energia. Uhum. Então, isso vai formando um loop que forma ali um hábito. É verdade. Então, o seu cérebro entende, pô, isso é bom, eu gostei disso, eu tô ficando mais feliz. Então, nisso, o esforço que você tinha em sair de casa para ir para academia, em organizar sua alimentação, isso vai ficando mais no automático. Isso. E você começa a fazer já sem muito esforço, né? É verdade. E isso é muito importante, Uhum. é bem interessante. É. O senhor percebe isso com relação aos seus alunos, quando eles, por exemplo, chegam na academia com vários problemas, mas aí Uhum. começam a treinar, começam a melhorar o corpo, começam a tomar gosto pela coisa. Sim, sim. Quando eles começam, modificam tudo, né, na vida deles. Eles automaticamente, exatamente, eu tô bem melhor, eu dormia muito, eu passava muito tempo à noite, ia dormir de madrugada, para me acordava depois de meio-dia, perdia uma refeição. Isso atrasava muito. E depois, quando eles começam a treinar, eles ficam mais ativos. Uhum. Tá certo? Vamos ver agora os inscritos aí, que eu acho que o pessoal já tá mandando ver aí Veja aí as perguntas. Vamos lá.
Tem aqui. Veja aqui. Por gentileza. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, Isso. tá? Rosivânia, Flávia, Não, tá baixo? Edna. Deixa eu ver as Uhum. perguntas. Não, valendo de Ó, isso. tem um aqui, mestre, dizendo aqui para o senhor. Que o senhor tem que fazer uma visita na Coreia e fazer uma live direto da Coreia. Será top, mestre. E Quem tá aí? falando? Quem tá falando? É Jefferson. Ah, mestre, professor Jefferson, meu amigão. Esse aí me ajuda muito no canal, ajuda pra caramba, divulga. Professor Jefferson, se Deus quiser eu vou. Abraço pro senhor. O senhor é top. O senhor é top comigo. Minha gente, vocês estão gostando da live? Estão curtindo? Mandem aqui nos comentários que eu quero também saber o feedback de vocês, né? Mas isso é importante Isso é saber se o importante. pessoal, se a gente está conectando aí com vocês, se vocês estão se conectando com o Com a que a gente gente. está conversando aqui, Isso. né? Tem outra aqui, ó, Flávia colocou aqui, mestre Renato, futuro professor do meu filho. Olha Ah, aí, ó. olha, um abraço pra Flávia aí. Ravi, né? Ravi, que é o. Ravi. Ravi, né? Que tá beirando aí pra quando daqui a uns 5, 6 anos aí, tá certo? Vai estar com a gente recém-nascido, né? Mas vai estar na academia com certeza. Tem outra aqui para o senhor, mestre. Com quantos anos eu posso matricular o meu filho? O senhor, a partir de quantos anos pode se matricular na sua academia? Olha, veja só, depende. Tem meninos com 4 anos, tá entendendo? Ou 5 anos de idade que tem uma percepção maravilhosa. Às vezes, nessa idade, a criança, ela vai para brincar, certo? Ela vai para brincar, ela não vai para aprender. Aí a gente tem que ter paciência. Antigamente eu me estressava muito com criança, quando chegava lá, a gente desobedecia, não queria fazer as coisas, mas eu tenho que entender que é o mundo dela. Uhum. Quando eu comecei a pensar dessa forma, o que foi que aconteceu? Eu comecei a entender que não é por mim. Às vezes eu ficava fazendo, poxa, eu estou fazendo ali, eu queria que o menino fizesse igual que eu fizesse. E fosse igual a mim, mas não. Eu tenho que entender que é o tempo dela. Tem alunos que com 4, 5 anos, meu Deus do céu, como é o nome, dá show na frente do menino de 12, 13 anos. Tá entendendo? Isso não varia muito da criança. Então, 4, 5 anos, 6 anos. Agora, idade boa mesmo, já tem uma maturidadezinha, 6 a 7 anos, que é bom. Mas se tiver um aluno que a gente possa botar para ele. Tem muita energia para gastar, bota lá e a gente vê a adaptação dele. Às vezes aconteceu, já teve meninos de 4 anos de idade, entra lá, né? Automaticamente só quer correr, quer brincar. Aí a gente, não, deixa ele passar mais um tempinho para crescer. Aí depois veio, com 6 anos de idade, aí já veio melhor, porque já tem uma cabecinha melhor. E também tem meninos de 6 anos que só quer brincar na academia, enquanto um de 4 quer treinar focado. Então, isso varia de criança para criança. Não tem como a gente não tem uma coisa determinada. Né? Olha, minha gente, vocês que são pais, vocês queiram visitar, eu super aconselho. Eu, quando estou na academia, eu fico besta com as crianças, né? Desse tamanho, não tem tamanho, mas tipo voando, abrindo escala, e é uma coisa linda de se ver. É verdade. Então, quem não é pai ou quem não é aluno, pode visitar, assim, para conhecer a sua academia. Oi, pode. As pessoas que não sou pai nem treino ainda. Posso ver um treino, olhar, acompanhar? Pode ficar acompanhando. Então acompanhem lá que vocês vão ficar maravilhados, tá? Tem uma pergunta aqui, mestre, que eu achei bem interessante, que é não sei se é um grupo, Movimento Seja Homem. Grão-Mestre Iraquitã. Pronto, ele colocou aqui. Na pandemia, as pessoas foram afetadas e de que forma a mesma trouxe um aumento de peso nas pessoas. Então, durante esse período, né, as pessoas ficaram muito paradas, houve aí um aumento no consumo alimentar, consequentemente um aumento no peso também. Isso. Então, como o senhor relata isso? Vê só, vou falar a minha experiência, né? Primeiramente, dar um abraço ao Grão-Mestre Iraquitã. Pessoal, ele tem um canal bem eclético, tá? O Grão-Mestre Iraquitã é o Movimento Seja Homem. Depois dê uma olhada lá, tá certo? Fala sobre tudo, né? E a questão desse negócio da pandemia, né? O que é que acontece? Eu também passei por essa situação. Eu fiquei muito ansioso, tá entendendo? Alguns comportamentos não veio a adequar com o que eu já vinha tendo. Em 2019, eu atingi o ápice do meu corpo. Eu estava com o corpo todo fibrado, certo? E quando deu em 2020, aí veio, não foi? A pandemia. O que aconteceu? Começou a descoordenar tudo. Eu comecei a comer bastante. Não consegui, ia dormir de 3 horas da manhã, me acordava de 7, às vezes de meio-dia a 1 hora da tarde, não tinha motivação nenhuma, emagreci, depois engordei, fiquei no efeito sanfona, e teve uma hora que a gente não pôde sair dentro de casa,
né? Também tem a questão da ansiedade, A da né, mestre? Que ansiedade. as pessoas descontam muito a Muito, ansiedade na comida, é. né? Isso contribui com o Quando aumento de você peso. sai da rotina, você automaticamente começa a fazer coisa que você não fazia. Aí Uhum. o cérebro começa a puxar uma coisa, faz isso, faz aquilo. E eu tive a sorte de ter professor Carlinhos Eliezer, né? Como é o nome? Como é o nome dele? Acho que foi alguns alunos que eu não estou lembrado agora. Mas Eliezer, Carlinhos e Felipe, que foram os minha pirâmide, como se diz assim, minha segurança, meu porto seguro, eles Uhum. três, né? E a gente foi treinar na quadra, né? Foi treinar na quadra para a gente poder queimar caloria. Aí a gente Uhum. marcava de manhã, um dia sim, um dia não, para descansar, né? E eu comecei a poder pensar melhor, porque eu estava muito focado dentro do quarto, né? Com medo de passar alguma coisa para minha mãe. Não podia ter contato com muita gente, porque as crianças, como é o nome, minha mãe idosa. Então isso mexia muito com o meu psicológico, né? Uhum. E assim, a gente ia comprar, chegava em casa, tem que tomar banho. Tirar logo, passar álcool, tá aquela coisa toda. Então, foi um período horrível para mim. Eu perdi muitos atletas. Teve mães de atletas que ainda que estavam trabalhando e o dono da academia que eu alugava, Uhum. ele automaticamente abaixou o preço. Se eu pudesse pagar, pagava. Se eu não pudesse, pagava, Uhum. né? Aí pronto. Então, me pagava alguma mensalidade para eu comprar alguma coisa para ajudar dentro da casa que eu estava morando com minha mãe nessa época. Uhum. Então foi muito difícil, muito difícil. Mas graças a gente passou por isso, né? E hoje a gente está retomando a nossa vida. Mas o que eu fiz, a única coisa que eu fiz foi treinar com esse pessoal, com o Carlinhos, professor Carlinhos, com Eliezer e com o Felipe, que Então, me deram o maior apoio para a gente não ficar parado, porque a gente estava muito parado. então o ambiente contribui muito, né, Isso. mestre? As Aham. pessoas que estão ao seu redor. É sempre bom você ter alguém que diga, olha, vamos fazer isso, vamos Uhum. treinar, vamos fazer alguma É coisa, alguma né? coisa. Então, Isso. tem eu não sei se é um ditado que as É. pessoas falam, que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, né? Isso, é verdade. Então, nós somos pessoas muito sociáveis, a gente acaba absorvendo as coisas das outras pessoas, né? Ah, Então, é importante você ter uma rede de apoio, alguém que te ajude nesses isso é. momentos, né? Uhum. Tem outra pergunta aqui que eu não sei se o senhor vai poder responder, Uhum. que é com quantos anos é aconselhável fazer musculação ou começar a musculação? Carolina Ramos que está perguntando. Ah, então, a musculação, hoje em dia, porque foi botado na cabeça da gente com 18 anos. Eu não sou professor de Uhum. educação física. Se tiver algum professor de educação física, pode até me corrigir que eu não faço Se questão. tiver alguém aqui nos assistindo que seja professor de Professor de educação pode falar física, fica à também, vontade tá? aí. Veja só, hoje em dia as crianças já estão muito obesas. Aí elas podem ir para a musculação. Agora elas vão fazer exercícios de baixa intensidade. Uhum. E o professor, o educador físico, ele vai orientar quais exercícios que ele pode fazer. Peso demais não pode pegar, Uhum. tá entendendo? Mas de acordo com a idade dele. Aí ele vai botar para fazer um funcional, vai botar para fazer um abdominal, vai fazer vários exercícios, né, focado. Agora com baixa intensidade de peso, para que ainda, porque a estrutura óssea da pessoa ainda está sendo ser criada. É mais ou menos por aí. Mas tem estudos que fazem, que os alunos fazem musculação com pouca intensidade, certo? Principalmente para as crianças, tá entendendo? Porque tem muita criança obesa. Tá? Agora, isso vai depender da academia, do professor, do dono. Se o professor de educação física, ele é especializado também para trabalhar com criança, porque não adianta ser um professor de musculação, um personal trainer, são vários, como é o nome, segmentos, né? Uhum. Então, cada professor tem uma função para poder. Aí ela tem que procurar o profissional e saber na academia se é liberado para botar criança ou Ou não. não. Tem outra pergunta aqui, mestre, que foi Marton Ferreira que fez. Quem? Marton Ferreira. Marton. Um abraço, Marton, Marton. um abraço, meu querido. Muito obrigada por estar aqui nos assistindo, viu? É uma honra, um prazer. Marton é um grande amigo. E Uhum. ele colocou aqui, professor, como se explica o fato de uma pessoa que vai para a academia e pega peso, ganha peso, Uhum. e outras que perdem peso? Isso tem alguma explicação? Eu vou explicar da maneira mais, vamos dizer assim, do dia a dia, né? Do dia a dia. Isso a nossa nutricionista podia responder melhor do que eu. Mas se eu falar errado aqui, ela me corrige e tá tudo certo. Vamos lá. Então, tem a questão, você tem que saber se você quer perder peso ou ganhar peso. Às vezes a pessoa seca de uma maneira, estou explicando grosseiramente, tá? A pessoa perde medidas, mas não perde peso.
né? Tem a ver com a alimentação e com a questão da alimentação e a questão dos exercícios. Vamos dizer, eu estou com 90 quilos, eu posso ter 90 quilos de barriga, todo gordo, mas também eu posso ter 90 quilos todo fibrado. Isso vai depender como eu como e como eu elevo. Se eu estou fazendo a hipertrofia, se eu estou fazendo a queima de caloria, a queima de gordura, tá entendendo? Porque quando você começa a fazer exercício, você perde medidas, mas não quer dizer que você está perdendo peso. Aí, para você perder peso, você tem que ir para uma nutricionista, ela vai te passar toda a dieta para você perder peso. Aí você vai sentir a diferença. Olha, você pode começar numa academia de musculação ou numa academia de arte marcial. Automaticamente você pode você pode perder o peso, certo? Você pode perder o peso e, como é o nome, perder peso não, perder calorias e estar com o mesmo peso. Isso aí é normal, né? Exatamente. Tipo, vai muito do objetivo que a pessoa Isso, quer, né? é. Então, se a pessoa quer perder peso ou se você quer ganhar massa muscular. Aham. Então, vai muito do objetivo. E também tem casos, mestre, porque eu já atendi uma paciente assim, de que ela entrou na academia para perder peso, só que o que acontece? Quando você começa a treinar, a sua taxa metabólica também ela aumenta. Então, a Aumenta. sua necessidade de comer também aumenta. Isso. Então, se você não tem um acompanhamento e não tem o controle, Aí, você vai para a academia, você vai sentir mais fome porque você vai gastar mais energia. Se você não tem o controle, ao invés de você perder, se você for o seu ganha. objetivo, você acaba ganhando. Então, tem que ter todo um controle, tem que ter um acompanhamento. Por isso que é sempre importante você não fazer por sem um conta acompanhamento por conta própria, Isso. né? Porque aí você começa a treinar, começa a ver, ao invés de perder, você começa a ganhar peso, já vem ali os pensamentos sabotadores. E tem os colegas também que chegam assim, fazem assim comigo, eu tô, como é o nome? Eu não entendo, eu emagreci, né, e tô com, como é o nome? Eu tive um aumento de peso, mas eu perdi a calça jeans, que eu fui lá dar um pontinho, a minha camisa diminuiu, mas eu tô com um peso maior, mas é justamente isso, é porque bate a vontade de querer comer mais, porque você gasta energia. Exatamente. E quando você transforma a gordura em massa muscular, aí você perde as medidas, né? Começa a ganhar músculo e automaticamente aí você, vou comer mais, vou comer mais. E fica naquela ansiedade, né? E outro ponto importante também, mestre, que o senhor falou, que você pode perder gordura e trocar por massa muscular. Ganhar massa muscular e na balança não alterar o peso. Isso. Porque acontece muitas vezes as pessoas dizem, Divane, eu estou treinando, eu percebo que minhas roupas estão mais folgadas, mas o meu peso está da mesma forma. É verdade. Então, quando você começa a treinar de forma ajustada, adequada, e ter uma alimentação também regrada, de acordo com o objetivo, você tem essa capacidade de perder gordura, mas manter o peso, porque você pode ou manter ou aumentar a sua massa muscular. Então, isso é bem interessante e às vezes as pessoas ficam, né, sem entender. Vai o outro aí. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. A ansiedade é do movimento Seja Homem também. A ansiedade é um sofrimento antecipado. O que posso fazer para tal sofrimento, tendo a comida como uma companheira? Então, a comida, ela influencia muito, né? Inclusive, no nosso primeiro encontro, nós conversamos muito sobre isso. Nós tivemos um psicólogo, que é o Dr. Uratan, que foi, assim, excelente. Um abraço também, porque é um parceiro nosso, né? E ele nos ajudou muito a entender todo esse processo. E a alimentação, ela tem uma relação muito grande também ali com a questão da ansiedade. Então, você ter uma alimentação ajustada, se você tem algumas deficiências nutricionais, você tende a desenvolver um quadro de ansiedade também. Quando você está ansioso, você tende a se alimentar mal também. Então, você desregula todo o seu ciclo e essa ansiedade, esse estresse, esse aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, fica cada vez mais elevado. Então, é importante ter esse cuidado, essa atenção com relação à alimentação, tá? Eu vou dar um exemplo aí. Eu tomo água. Bastante. Pronto, a água também. Eu tomo água porque é o jeito de eu enganar, senão eu vou para lá e vou comer besteira. E se eu ver chocolate, alguma coisa assim, coisa deliciosa, eu vou em cima. Aí não, peraí, eu vou tirar um pedacinho, Aí para me vencer a minha ansiedade, eu automaticamente tomo água bastante, tá entendendo? Porque senão eu fico. E é um ponto importante também, mestre, que o senhor falou que muitas pessoas confundem fome com sede. Isso. Então, eu sempre digo, tomem bastante água, tomem água de forma regular, Isso. porque o mesmo
mesmo transmissor, os mesmos neurônios, digamos Neurônios. assim, que sinaliza a Ah, fome, é o mesmo que da água. sinaliza a água. Isso. Então, pode ser que em alguns momentos que você acha que está com fome, mas não Aham. é fome, é sede. Porque Uhum. você pode ver, às vezes, você toma água e a fome passa. Isso. Então, não era fome, era Era sede. sede. Então, é muito importante ter esses gatilhos Esses gatilhos aí. aí. E É. tem outra um aqui que não é uma pergunta, mas disseram assim: Estou amando vocês, são dupla perfeita. Olha Ah, aí, ó. obrigado. Vamos, Valeu. vamos, Quem foi? Flávia. Ah, Flávia, Flávia, tá? Um deixa eu abraço, aqui. Flávia. Obrigado aí pela força. Deixa eu ver. Fala, grande Renato, Irã Mendes. Ô, Irã, da época do quartel. Um abraço, meu amigo. Valeu mesmo. Tem aqui, eu não sei ler o nome dele, Eldeclay. Eu declarei, professor Pro, Dinho, professor Dinho, nosso amigo. professor Dinho. É, Ele professor colocou boa Dinho. tarde, muito bom o conteúdo da live. Parabéns aos dois pela iniciativa. Obrigada, É, professor. sou com saudade dele nos treinos. Eu sei que ele tá muito ocupado, né? Mas ele é da época, ele foi meu primeiro faixa preta. Ele é o meu primeiro faixa preta. Depois veio o Carlinhos. Ele é da época lá quando a gente começou o taekwondo mesmo, né? Então ele, professor Carlinhos, são os primeiros faixas pretas que eu formei, né? Olha aí, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter o senhor conosco. Tem uma outra pergunta aqui que essa é para o senhor. Hum. Eu acho que é do mestre Mauro Cabral. Sim, Mauro Cabral, lá da Bahia. Um grande abraço, grão-mestre. Eu chamo ele de grão-mestre. Olha que coisa boa, da Bahia. Da Nossa Bahia. live está alcançando Tá aí. alcançando aí. Muito obrigada. Ele colocou aqui, caro mestre, para o senhor, qual ou quais principais motivos de evasões, ou seja, saídas, Uhum. dos alunos das academias fora do período sazonal? A gente sempre sabe, né, que tem um período que a academia está mais cheia, tem outros que não, outro período que não. As principais causas que o senhor percebe? Veja só, o que eu sinto que as pessoas, às vezes, elas não têm foco. Elas entram por um impulso através de alguém ou por um colega. Teve um aluno meu que entrou, aí trouxe o coleguinha. Aí o coleguinha automaticamente ficou com ele. Quando ele saiu, o outro saiu. Tá entendendo? Às vezes, como é o nome, aquela questão da criança ou do adolescente ou do adulto, viu um filme, um seriado. Aí faz. Aí não era aquilo que ela estava querendo. Eu até gosto de elogiar ao Cobra Kai, né? Que hoje é o Cobra Kai, né? Na época da gente era Bruce Lee, Van Damme, né? E o Cobra Kai tá resgatando o Karate Kid, né? Que aí o pessoal, os pirraia, chega lá nas crianças, os guris, chegam lá e fazem assim, aqui tem Cobra Kai? Ah, tem Cobra Kai, sobe aí e vamos ver como é o Cobra Kai. E às vezes não é aquilo que eles esperam, ou é até a mais, tá entendendo? Vai depender do foco de cada um. No caso das crianças, adultos e adolescentes saírem, né, depende do foco, porque a gente sabe que temos 10 faixas, né? Aí tem as 5. Na quinta, que a gente chama de faixa verde, ponta azul ou faixa cinza, né? Ali é o divisor de águas, né? Nós que somos faixas pretas, eu, o grão-mestre Cabral, o grão-mestre Iraquitã, né, e outros professores que fazem a divulgação do taekwondo, de qualquer outra arte marcial, seja jiu-jitsu, karatê, kung fu que chegou, nós somos faixas brancas que não desistimos. Nós tivemos determinação no que a gente queria, a gente sabia o que quer, mas tem muita gente que chega e não sabe o que quer. Ou ela desperta, ou ela sai. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que conquistar aquela pessoa e não afastar. Você saber lidar com pessoas, entender o problema que ela está passando, ser amigo, não só chegar, ó, eu quero que você faça isso, tem que fazer 30 sei lá, 100 polichinelo, não sei quantas flexões, não sei o quê. Para você melhorar, tem que dar 1000 chutes. Então, e às vezes a pessoa não está acostumada com esse tipo de vida. Ela veio de uma vida pacata para uma vida ativa. Então, se você força demais o aluno, automaticamente ele se espanta e sai. Tá entendendo? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que. Vamos fazer uma brincadeira na academia. Vamos fazer o dia dos aniversariantes. Bora para o campeonato. Vamos juntar-se para fazer um passeio. Então, você tem que criar dentro da academia para agregar estratégias. Isso, obrigado. Estratégias para que o aluno ele ganhe laços, né, afetivos com os colegas,
certo? Que tornem-se amigos dele Uhum. e que aquilo ali faça parte da rotina, ele como professor. Agora, se o professor é muito rigoroso, bota o cara para trás, nunca diz que tá bom, não dá um elogio, não dá uma motivação, com certeza vai ter o meu vizinho, o meu concorrente, que vai fazer melhor do que eu. Isso. Você tem que ser realista, né, Isso, tem mestre? que ser Então a gente realista. não pode. Uma pessoa, imagina uma pessoa que nunca foi numa academia. Isso. Você chegar e colocar ele para fazer um Uma luta, exercício ou já. uma luta, Exatamente, não tem como, não tem porque ele como. não vai ter a desenvoltura, ele Isso. vai ficar dolorido É. depois e realmente não vai querer voltar. Tem uma frase que diz que você quer formar um hábito, Uhum. facilite ele. Quer matar ou destruir um hábito, dificulte ele. Dificulte ele. Então, por exemplo, uma pessoa que quer começar na Uhum. academia, se ela for para uma academia que ela tenha que pegar 2, 3 ônibus, ela não Isso. vai conseguir, porque no dia que Aham. ela chegar tarde do trabalho, no dia que estiver chovendo, que o trânsito estiver grande, ela não vai Não vai. para academia. É, ela vai dar qualquer motivo para Ela não vai dar ir. qualquer motivo para não ir. Uhum. Então você tem que uma pessoa que quer manter o foco na alimentação, ela precisa se organizar. Isso. Ela precisa deixar ali os seus mantimentos já pré-prontos, Uhum. agilizar, otimizar o tempo, porque no dia que ela chegar cansada em casa, ela não vai ter disposição para São. preparar uma Isso. alimentação. E a disposição é tudo, né? A gente foi para um, como é o nome? Foi para um camping lá em Minas Gerais, que eu agradeci ao Instituto GA por fornecer isso e fornecer essa viagem para fazer esse camping. E eu aprendi muito lá, que teve várias palestras na Liga Nacional. Uhum. E uma das palestras que me chamou mais atenção foi acho que é do colombiano ou é paraguaio, eu não lembro qual o país que ele estava, que ele é daqui da América do Sul. É o Marcos Queiroga. Ele tem 7 academias, certo? Sete academias. Cada academia tem um professor dando aula, Uhum. certo? Tem um professor dando aula, tá? E automaticamente cada academia ele tem dois, tem dois professores. Cada academia ele tem 7 academias. Uhum. Dessas 7 academias ele tem uma van que leva de manhã, de tarde e de noite, Uhum. certo? E os pais pagam por essa van, vai pegar e vai levar, certo? Uhum. Quando chega, ele pega uma vez na semana, ele mostrou os vídeos, aí leva para fazer trilha, leva para fazer aquele, acho que é o pitbull, né? Leva para parque aquático. Então, isso não está na nossa realidade, né? Então, é uma coisa que agrega. E os pais não tiram esse pessoal da academia de jeito nenhum. E as crianças não querem sair. Elas começam pequenininhas, termina o segundo grau, o primeiro grau, o segundo grau, o ensino médio, né? Que hoje não é mais primeiro grau, foi mal aí, gente, eu tô atrasado, né? Fazem faculdades e ainda continuam na academia. Então, ele teve essa estratégia, tá, que ele criou para manter. Isso seria bom para a realidade nossa aqui, né? Que o aluno tivesse vamos dizer, ele mora em outro bairro, aí a van vai buscar e vai trazer. Uma vez no mês, Uhum. a gente fazer um encontro, vamos fazer uma trilha, bora pro pitbull, bora pro parque aquático, bora para uma praia, vamos fazer um camping com os familiares. Isso, querendo ou não, você amarra o aluno, Uhum. tá entendendo? Para criar estratégias para o aluno ficar amarrado dentro da academia e não querer sair, porque você cria amizade, laços afetivos, tá entendendo? E ainda tem a questão de recreação. É o que eu falo, né? A questão do ambiente. Isso. O ambiente vai moldar e vai influenciar muito em você ser uma pessoa mais disciplinada ou não Isso. ser, né? Então, minha gente, perguntem aí, mandaram falar para vocês perguntarem ou mandarem Ah, perguntas aí sobre alimentação. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu estou amando é. ouvir o mestre falar, viu? Tá bom, vamos Então, embora. mandem as perguntinhas, podem continuar mandando as perguntas aqui, que nós vamos continuar respondendo. Eu não sei nem se a gente tem tempo Aí ainda, depende viu? do Rasen aí. Rasen, tem Mas tempo? Tem. mas Tem tempo, então tá tudo certo. vamos lá começar a dar essa conclusão aqui também, porque eu sei que vocês em casa também têm obrigações, né? É. Mas, ô mestre, voltando com relação a você praticar o exercício, a alimentação de forma saudável, quais os benefícios para a saúde, né? A gente sabe que é inúmeros, né? Uhum. Mas, assim, algo específico para a saúde. O senhor já acompanhou pessoas que chegaram na sua academia com diabetes, com hipertensão,
de alguma forma Sim, e sim. conseguiram Ah, melhorar sim, sim. Eu já tive alunos que, como é o nome, perdeu peso peso? e automaticamente eles já me agradeceram muito. Eu fiquei muito feliz por isso, tá entendendo? De poder ajudar, né? Teve alunos que o médico disse assim: se você fizer isso, vai piorar a sua situação. E não, melhorou. Teve alunos Uhum, que já com problema de coluna, né? E melhorou 100%, tá entendendo? Questão de, às vezes, o joelho dói porque a turma está sobrepeso. Aí, uhum, automaticamente, a gente, vamos trabalhar, até porque o joelho é o principal, certo? Porque você só se movimenta para perder caloria quando você tem um joelho bom. Se uhum. você prejudica o joelho, prejudica a coluna, aí você também não consegue fazer nada. E para perder peso, só no aeróbico, né? E também não adianta também você só se alimentar. Mas resultados eu tive muitos. Eu tive um aluno, certo? Que foi amigo do nosso amigo Eliezer, né? Que ele foi sargento da aeronáutica Uhum. através que foi fazer o teste físico. Ele tinha passado no teste, na prova teórica, né? E automaticamente eu dei todo o suporte para ele, né? Hoje ele é sargento da aeronáutica, e veio aqui, me agradeceu. Eu nem lembrava mais dele, porque fazia tanto tempo. Então, você saber que você fez algo de importante para alguém, seu guarda. Eu tive um aluno que ele teve problema, de falta de oxigênio no cérebro Hum. e ele não tinha os movimentos das mãos e das pernas e ele era todo atrofiado. Aí o que foi que eu fiz? Eu estava dando aula particular para ele dentro da casa dele, a mãe dele pagava, aí eu fazia coisas para ativar a circulação dele. Uhum. Entortava um pouquinho a mão, é, é, pegava a cabecinha dele, ele falava meio enrolado com a língua, porque tem que ter um fonoaudiólogo, Uhum. e automaticamente ele não subia escada, aí eu mandei comprar aqueles pesozinhos que bota aqui, Sei, feito a sei, 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 tornozeleira, sei. né? Para ele poder subir escada. E ele automaticamente foi. Isso aí foi uma das vitórias que o taekwondo trouxe para mim, Uhum. tá entendendo? Então, quando o joelho dele era todo cinza, preto, Uhum. e que ele não conseguia andar. E eu fiz o menino andar através dos exercícios físicos. Então, tem muito benefício. É, Tá olha aí, entendendo? uma má alimentação e a falta de exercício físico Isso. são os principais fatores para doenças, para Uhum. você desenvolver uma doença, não é isso? Isso. Então, você precisa, quando você tem uma boa alimentação, uma prática de exercício físico, você previne doenças Uhum. crônicas não transmissíveis como diabetes, doenças do Isso. coração, AVC, hipertensão. Então, são Uhum. coisas que são prevenidas através de uma alimentação, né? E deixa eu ver se mandaram aqui. Mandou alguma pergunta aí? Se mandar, a gente responde. Se não souber, Colocaram aqui, qual o alimento rico nesse hormônio? No caso, a dopamina. pronto. A senhora pode responder para mim. No caso, a alimentação, ela nos fornece os nutrientes, né? Então, os nutrientes, eles vão nos ajudar a produzir neurotransmissores, Uhum. como serotonina, dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar, da recompensa. Então, a maioria dos alimentos, por exemplo, uma banana é rica em triptofano, o triptofano ele vai produzir serotonina, a serotonina vai produzir melatonina. Então, há vários alimentos. Por exemplo, o exercício físico mesmo, ele é um dos que promove a produção de dopamina. A Uhum. dopamina é um neurotransmissor da recompensa, né? Você faz, você se E fica sente bem, satisfeito. você se sente bem. Então, há vários alimentos que a gente pode estar utilizando, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Grande mestre Renato, parabéns. Ricardo Sandro. Opa, obrigado, Ricardo. Estamos amando a live, sim. Então, acho que o pessoal não está querendo sair, não, viu, Tá mestre? vendo? Tô Acho que o vendo aí. pessoal quer que a gente continue. É verdade. Mestre, voltando aqui na questão da disciplina, né? Uma pessoa Hum. que ela é bem disciplinada nos treinos, na alimentação, no treino, tem uma vida mais regrada, ela consegue performar melhor na sua área pessoal, tipo no trabalho. Uma pessoa que tem um treino, que tem uma disciplina no treino, ela consegue performar bem fora. Sim, sim. É muito difícil. Só se algum problema psicológico, pessoal vem afetar. Hum, Mas ela vai sempre manter o foco dela. Por quê?
quando a pessoa tem disciplina com os treinos, ela começa também a sair fora da academia, ela pensar da mesma forma como ela pensa na academia. Vamos dizer, se ela estiver fazendo faculdade, ela vai liberar uns horários para poder estudar, certo? Se ela tem um foco no trabalho, ela sabe que tem a hora de trabalhar, a hora de acordar e a hora de voltar e saber que tem que voltar para a academia. Então, quando a pessoa é focada, é muito difícil ela desfocar. Acontece, claro, todo mundo é ser humano. Fazer a você que o cara vai passar 20, 30 anos focado na mesma coisa, é complicado, mas é normal, mas ela volta com rapidez, ela não é daquela que começa, aí para, aí passa 1 ano, 2 anos para depois voltar e depois ficar nesse sobe e desce. Mas ela pode desfocar, sei lá, 1 semana, depois ter que respirar um pouco e depois voltar, é normal. Isso é normal, todo ser humano tem isso. A gente não pode. Tem dia que a gente não está motivado de jeito nenhum para ir para academia. Não é Verdade. verdade? Mas eu tenho certeza que a pessoa que, quando ela está focada dentro da academia, os afazeres dela lá fora entra no mesmo Então, sistema do foco. então a pessoa tem mais autocontrole, Isso. né? Aham. Então você tem aquele sentimento também, Confiança. tem mais autoconfiança, Isso. exatamente. Então você leva aquele ambiente do treino ali da academia para a vida. Então você pensa, pô, por exemplo, eu comecei a treinando, né? Então no leg eu começava a pegar, comecei com 60 quilos. Mas depois de uns meses eu tava ali com 70, 70, 80, 80. 90, cheguei a Isso. 140. Tudo tem um. Vai evoluindo e você Isso. vê que aquela capacidade que você tem de evoluir ali, você pode levar isso para a vida. Então você tem a capacidade de Aham. mudar, de se moldar lá fora, né? Então Isso. se eu consigo levantar, sei lá, 100 quilos, eu consigo fazer algo lá fora. Eu Isso, com consigo certeza. melhorar a minha performance no trabalho. Eu preciso Você vai estar mais ativa. ser mais eficiente. Exatamente. Então você leva isso para a vida. E eu acredito que um dos maiores problemas das pessoas é elas não terem uma rotina. Então, uma rotina, não ter horário. Por Isso. exemplo, tem pessoas que todo dia dormem num horário diferente. Não Uhum. tem uma rotina de sono. Um dia dorme de 9 horas da noite, às 20, Vai às dormir de 21. 1 hora, 2 horas. Também. Todo dia muda e isso muda também o círculo Aí circadiano. você não fica com vontade de fazer algo naquele horário amanhã. Aí você diz, não, peraí, eu me acordei agora, vou adiar para depois. Porque você não Exatamente. conseguiu descansar Não o teve o certo. descanso necessário, não teve o sono necessário, né? E você desregula também a questão da produção de cortisol. Nós precisamos produzir o cortisol, mas nós temos que ter os horários. Isso. Então você desregula todo esse ciclo circadiano, você não tem um horário para realizar suas refeições. Então tem gente que acorda 8 horas, aí come alguma coisa. Tem gente que no outro dia acorda de 10 horas, outro dia vai tomar o café quase na hora do No almoço. almoço. Então é muito desregulado e o nosso corpo ele não funciona Da assim. maneira correta. Exatamente. A gente precisa ter uma rotina para que o nosso corpo ele funcione bem, para que a gente tenha uma regularidade ali no funcionamento do nosso corpo. E as pessoas têm uma dificuldade de fazer isso, né? Então, o que o senhor diria para as pessoas que têm essa dificuldade de se organizarem? Tipo, ter uma agendinha, colocar os horários, definir. No caso, vamos dizer, o pessoal que não tem rotina é porque, às vezes, assim, não está acostumado com exigências, né? Porque quando você entra numa academia, não é você entrar numa academia por entrar, é sim entrar numa academia que um professor te oriente. Aí ele vai dizer, ó, tu vai ter que fazer assim, assim, assim. Tu tem que se ligar na hora do sono para tu ter disposição para ter energia para no outro dia tu poder fazer os exercícios. E se a pessoa é daquela pessoa que esquece as coisas, melhor ajuda é uma agenda e botar tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, tal dia eu tenho isso, tal hora... Aí nessa agenda ele vai se organizar, tá entendendo? Ah, não gosto de agenda, eu boto no celular. Então sempre tem aquela maneira, ou então botar o celular para despertar tal hora e dizer assim, tal hora ir para academia, tal hora de almoçar, tal hora, aí o celular avisa e ele automaticamente tem uma, vamos dizer assim, uma rotina. Agora, se ele automaticamente ele tem uma rotina já no relógio automático, né? O pessoal, ele vai fazer aquilo diariamente, né? E foca. Agora, o pessoal às vezes não quer fazer de qualquer jeito as coisas, aí quer resultado. Ah, mas por que fulano tem um resultado e eu não tenho? E não consegue. Eu digo uma coisa certa assim, existe
a maneira do jeito certo, do jeito errado e do seu jeito. Do seu jeito tá errado, do jeito errado tá errado e só existe um jeito, que é o do jeito certo. Olha aí, Tá entendendo? filosofia Essa eu vou levar para a vida pra toda. vida. Tá entendendo? Então, as pessoas têm que fazer as coisas do jeito certo, não do seu jeito nem do jeito errado. Porque do seu jeito é de qualquer jeito. Eu posso dormir de 2 horas da manhã, como posso dormir de 9 horas da noite. Eu digo assim sempre para mim, ó, no final de semana, quiser sair da rotina, sai. Acorda um pouco tarde, vai para um shopping, tá entendendo? Faz um dia diferente, sai, vai no cinema, vai passear, vai visitar alguém. Isso é o que é o bom da vida, tá entendendo? Também a pessoa não pode ficar focada 24 horas e deixar de viver. Porque a vida dela é foco, 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 foco. Às vezes você, quando sai para um canto, você fica assim, poxa, eu saí, eu fiz isso, eu vi fulano, eu vi ciclano, eu comi uma comida diferente, tá entendendo? Agora, durante a semana, é foco para você ter uma rotina esportiva, uma rotina de saúde, tá certo? E quando for no final de semana, você vai poder fazer o que você quiser, tá entendendo? Agora, que não adianta é você, assim, as pessoas que tem eu digo também, que às vezes o problema é aqui, ó, é o psicológico. Mente, É a mente exatamente. que destrói a gente. A mente, a gente pode se sabotar, a gente bota dificuldade, a gente inventa qualquer desculpa, e quando tu vai dar uma opinião, tu já tem a resposta pronta para me dar e dizendo que, provando que o que eu estou dizendo está errado e que você está certo. Eu costumo dizer que a diferença de quem consegue e de quem não Consegue? consegue é o autocontrole mental. Isso. Então, quando você tem controle Sobre si sobre mesmo. si, consegue dominar a sua mente, trabalhar a sua mente, você consegue ir muito além. Isso. Porque tem pessoas que têm uma capacidade incrível, mas a mente sabota. Isso. Vem pensamentos sabotadores ali e aquela pessoa acaba E não. eu sempre digo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É só tu se acordar, olhar pro espelho, tu é meu inimigo. É, É tu que me sabota, és tu que, como é o nome, que me bota para baixo, és tu que diz que eu não tenho capacidade. Eu sempre digo, ó, tira esse negócio, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, tira o não. tiro Eu não. consigo, eu faço, eu posso. Então, é isso que tem que botar na cabeça das pessoas para que ela não, como é o nome, ela não se sabote, porque às vezes ou ela está fazendo por ela, ou ela quer que as pessoas vejam ela, certo? E Uhum. olhe para ela, será que fulana vai conseguir? Mas ela não sabe nem se a pessoa está preocupada com ela. Ela já está criando uma história que as pessoas estão de olho. Aí ela fica com vergonha e acaba não fazendo. Então ela está auto se sabotando. E eu também É gosto, verdade. eu costumo dizer muito isso aos meus alunos. Então, eu também eu gosto de dizer às minhas pacientes também, né? Então, se organizem, porque tem gente que, eu não quero ir para academia porque eu não comprei uma roupa, eu não comprei Isso um é o motivo. sapato. Pronto, isso é Então, já sabotagem. gera um. Uma Então, vai com o que dificuldade. tem, Ela pede bota. emprestado, vai com o que tem, né? Então, eu sempre digo, se organizem, vai para academia amanhã, vá para academia que seja mais próxima da sua casa. No dia anterior, chegou do trabalho, se organizou, já deixa a sua roupa no Isso. seu cantinho, vê o sapato que você vai usar, o tênis, porque nós mulheres, principalmente, se for escolher a roupa na hora de sair, mesmo que seja Demora. para ir para academia, Mas demora. se planejar para sair de 6 horas Sai da de manhã, 7. sai de 7. É Isso é fato. verdade. Eu falo isso porque É mulher, eu mulher. passo por isso e eu tenho esse hábito de já deixar a minha roupa Vou prontinha, preparada. né? Então, eu passei uma fase também que eu estudava, então eu ia para o trabalho, do trabalho eu ia para a faculdade, então eu só chegava em casa 10 horas da noite. Sei. E eu moro sozinha, né? Meus pais moram. Eu não moro com os meus pais, meus pais moram no interior, eu moro aqui porque eu Hum, estudo e tal. E eu tinha que acordar de 5 horas da manhã para ir para academia às 6. Então eu treinava até ali às 7h20, 7 e um pouquinho. Chegava, me organizava para poder ir para o trabalho e depois depois para a era a rotina. faculdade. E era o treino que me dava o gás para eu Isso. aguentar o dia. Mas é Porque verdade. senão eu não. Porque às vezes eu fico observando, eu fico olhando para trás e digo, meu Deus, como foi que eu consegui? Né? Porque Passa rápido que a gente nem percebe. passa e, tipo, se não fosse o treino que eu fazia
eu não teria disposição para aguentar rotina de trabalho, rotina de estudo, rotina de provas. É, Então, o o exercício, ele exercício, trabalha muito o isso. físico, né? Então, trabalha o autocontrole mental, Uhum, a capacidade física, a força. Então, isso é muito importante, né? é, Deixa eu ver se alguém deixou mais alguma. Tem uma uhum, pergunta aqui para o senhor, viu? uhum. Deixa eu ler. Eu não sei Manda se o aí. senhor já respondeu essa pergunta, mas foi a Eliezer que fez e diz: Mestre Renato, qual é a sua motivação hoje em dia para treinar? Será que um artista marcial ou não? Tem... Ainda continua sendo as minhas inspirações, como é o nome? Van Damme e Bruce Lee, né? Mas tem outras coisas também. O que me motiva também é os alunos. Eu fico Uhum, motivado quando tem gente dentro da academia, uhum. certo? Mandar um abraço para Eliezer. Eliezer, um abraço aí para tu. Tá aqui do meu lado, Eliezer. Tá bom? Então, como é o nome? O que me motiva mais também são os alunos. E eu tenho um parceiro que é o professor Carlinhos, Uhum. certo? E o professor Carlinhos me motiva muito. A gente, quando tá junto, um puxa pelo outro. E principalmente quando eu não tô aguentando, ele fala, bora, mexe, bora, bora, dá um tempinho. Aí eu digo, eita, beleza, vamos embora e vamos dar o máximo. A gente dá o máximo, eu motivo ele, ele motiva. Então, o que é que acontece? Quando eu vejo a academia cheia de alunos, e você tá ali contando com todo mundo, um, dois, todo mundo igual com você, aquilo ali me Dá um puxa, gás, dá um né? gás, né? E eu tenho aquele negócio assim, eu gosto sempre de me vencer, né? Eu não gosto de dizer assim, eu chutei, fiz um exercício, tô morrendo. Não, aí é que eu, sabe, eu me desafio. Uhum. Porque se eu não me desafiar, quem vai me desafiar? Exatamente. Então eu sou além de ser um motivador, né? Eu também me motivo por outras pessoas. Então, eu acho que o maior motivo hoje, assim, são os meus alunos. Tá entendendo que estão do meu lado treinando comigo, eu falando a mesma língua que eles estão falando. E eu não querendo ser melhor do que eles, eu querendo ser melhor do que eu. Ok. Eu penso dessa forma. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, mestre, que diz assim: canal Cortaço. Você conhece? Não, eu não conheço mais. Um Seja abraço, por. bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo de bom, porque é tanta gente que eu conheço que às vezes eu nem. Mas eu quero mandar um abraço aí pro canal Cortaço aí. Ele, Valeu. o canal ele diz assim: Doutora, como saber se estou com ganho de peso ou Uhum. retenção de líquidos? Então, é muito boa a sua pergunta, viu? Parabéns. E é muito comum, principalmente nós mulheres, nós temos uma tendência maior de ter uma retenção de líquido. Então, as Sim. pessoas às vezes podem confundir retenção de líquido com ganho de peso. Você pode ter uma ideia de quando está com ganho de peso devido à sua rotina. Se você é uma pessoa Isso. que está sedentária, que você é uma pessoa que está com alimentação desregrada, você percebe que tem ali uma circunferência abdominal um pouco mais elevada, você já tem uma atenção aí que você está com o Atenção. peso provavelmente Uhum. um pouco mais elevado, né? Mas tem pessoas que acordam pela manhã, já acordam com os olhos muito inchados, acorda com, tipo, a aliança, o anel, não consegue Eu vou tirar do tirar. dedo porque Uhum. fica inchado. Às vezes tem pessoas no final do dia que tá com a marca da sandália no pé, a marca da Isso. roupa, tudo marcando. Então, isso é um sinal de que você está com a retenção de líquidos. Então, tem pessoas que se você apertar a pele, vai afundar. Vai Então, afundar. você percebe, É. principalmente nas áreas aqui Da da circulação das circulação, articulações. exatamente. Então, você tem alguns pontos que você pode estar avaliando isso, tá? E o que leva uma pessoa a ter retenção de líquidos, né? Além, tirando as mulheres que têm o ciclo menstrual, que afeta muito ali pelas alterações hormonais, elas podem a alimentação. Então, alimentação muito rica em Isso. sódio, rico em açúcares, alimentos ultraprocessados, então biscoito muito recheado, muito doce. Então, isso faz com que você aumente essa retenção de líquidos. O funcionamento intestinal também, quando não está indo muito bem ao banheiro, então tá ali com aquela constipação, aquela prisão de ventre, né? A famosa É. prisão de ventre. Você fica ali um pouco mais distendido, seu corpo fica um pouco mais inchado. Então tem que ter esse cuidado. A alimentação é extremamente importante. Beber bastante água. A ingestão de água acho que é o padrão ouro É. para quem quer tratar retenção de líquidos. Uhum. Então, não só retenção de líquidos, mas melhorar a sua saúde como um todo, né? O nosso corpo Isso. funciona à base de água. Então, ter esse cuidado, essa atenção com relação a isso, tá bom? Eu vou dizer bem grosseiro. Faz exercício, se alimenta bem e mete bronca que vai dar tudo certo.
Beleza? Ok. Ok. Então, minha Tá gente, certo. já vamos finalizar, mestre, porque o nosso tempo É, aqui está esgotando. O pessoal tá está bom. dizendo aqui que está gostando da live. Eita, caramba. Edna colocou aqui top demais. Obrigada, Ah, Edna. abraço, meu amor. Tudo de bom. Olha aí, ó, que É, coisa linda. Aqui é vida real, viu, minha gente? abraço, meu amor. Mas, mestre, algumas estratégias para que as pessoas possam manter o foco na dieta, na alimentação. Então, por exemplo, ser realista com, Uhum. com o seu planejamento. Então, não querer começar, tipo, Isso. exageradamente. Que outras dicas o senhor poderia trazer? Você tem que ter calma com você mesmo, tá? Entender você, entender seu corpo. Não, você não vai ter resultado do dia para noite, nem em um mês. É questão de construção. Um ano, 2 anos. Tem gente que tem um resultado mais rápido, tem gente que tem um resultado que demora. Mas também tem que ver como é que está sendo a tua rotina. Sono, trabalho, faculdade, saber dividir o horário, tudo tem um obstáculo. Mas se você te manter o foco, você não vai conseguir, você vai conseguir ter o resultado. Tá certo? E é com o tempo, dê tempo ao tempo, não se compare com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Faça o resultado para você, se preocupe com você. E nunca vá para academia por causa de fulaninho e cicraninho. Vá por você. Tá? Treinamento, né, mestre? Ter Aham. treinamento. E outra, procurar um exercício que você goste, né? Uhum. O Razi tá passando um recadinho para você aí. Vai. Dia 19, diga aí. Isso, dia 19, a gente começa aqui um programa aqui na rádio, minha gente. Vai fazer uma participação que será o Nutrição em Foco. Rádio A Voz da Liberdade. Isso, sintonizem, tá? Vai ser muito bom, muito importante a companhia de vocês, né? Será comigo e com a nossa equipe aqui, que eu vou Com chamar de Razi. nossa equipe aqui, porque sem vocês eu não consigo fazer nada, né? Então, só essa perguntinha. Procurar um exercício que você goste. Isso, procure É a fundamental, academia, né? procure a arte marcial que você gosta. Se você não gosta de arte marcial, que eu acho que todo mundo tem que ter a obrigação de fazer, né, para uma defesa pessoal, para a sua autoestima, ou procurar um exercício, uma academia, para procurar qualquer tipo de esporte que você se identifique, que você se sinta bem e não seja obrigado por ninguém. Exato. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado, Né? que vocês tenham absorvido, tenham Isso aí. compreendido, que nós possamos ter sido claros e objetivos para Aham. vocês, né, mestre? É, E foi um prazer obrigado. enorme ter o senhor aqui comigo, Tá certo. conosco. É sempre uma honra, tá? Aham. Então, minha Estou à gente, disposição sempre. muito obrigada. E só dar um Fale. recadinho. Eu queria deixar um recadinho. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. Se inscrevam no canal da doutora Edivânia, né? Porque foi feito aqui no meu canal, mas se inscrevam também no nosso canal, tá? Mas dá uma olhada lá que tem muitas dicas maravilhosas sobre nutrição, sobre saúde, sobre perca de peso, massa muscular, exercícios físicos. Então vai lá no canal doutora Edivânia, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo e vai passar no canal da doutora Edivânia também. Isso, e sigam o mestre também, o canal do mestre, sigam ele nas redes sociais. Ele é Isso. uma pessoa que nós temos muito o que aprender com ele. Eu aprendo com o mestre todos os dias. Também aprendo com a senhora também. Muito obrigada, determinação. Mestre, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus lhe abençoe. Amém. Que Deus abençoe vocês que estavam aqui nos assistindo, né? Tempo é Isso, ouro, né? A gente diz isso. que você quer saber quando alguém ama você, é quando a pessoa entrega um pouco do seu Isso. tempo para lhe ouvir, né, para Uhum. você. Então isso é muito importante. Eu fico muito agradecida, muito feliz por ter vocês aqui comigo. Vocês são maravilhosos. Isso. Mestre, muito obrigada. Quer Nada. deixar algumas considerações? Quero agradecer a Rasenberg, né, aqui da Rádio A Voz da Liberdade em Marcos Freire, que vai ter um programa agora todo semanal, né, aqui A na partir do rádio. dia 19, tá? presente. Oi? Nutrição em Foco. A partir do dia Nutrição em 19. Foco. Rasen vai fazer aí com a doutora Edivânia, vai ser muitas dicas boas. Vocês sintonizem aí, a gente vai também deixar a descrição do canal da rádio, a Voz da Liberdade, tá certo? Que vai ser importante para vocês. Agradecer a todos os espectadores, professores, mestres, amigos, novos inscritos aqui no nosso canal, né? E aos alunos também, tá certo? Da Academia Black Belt Taekwondo, aos familiares, tá? E a todo mundo que faz parte. A minha esposa que esteve aí também, né? Maravilhosa, minha mãe, Edna. Edna, 100%, tá certo? Então, agradeço a todos de coração. Obrigado pela força. Carol, muito obrigada também, minha amiga. Isso. Então, minha gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Sigam também o meu canal, o canal é Nutria de Vânia Silva. Será um prazer ter vocês lá comigo, tá certo? Um abraço. Tchau, minha gente. Tchau, tchau.
Tchau para todos aí. Tchau, Obrigado, doutora. Valeu pela Obrigada, mestre.